Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. 5 tipos de igrejas que não recomendo. No meu ver pessoal, na minha visão. Muitos dizem que toda igreja é boa e todo caminho leva a Deus. E Deus está em todo lugar. Mas não é bem assim. É só um ditado. Todo caminho leva a Deus. Não leva não. Eu estou em Curitiba. Se eu quero ir para Porto Alegre, eu pego a BR-116 sentido Porto Alegre. Se eu quero ir a São Paulo, eu pego a mesma rodovia, mas sentido São Paulo. Então todo caminho não leva para o mesmo lugar. Vamos ler Romanos 16, verso 17, que Paulo disse para começarmos o estudo. Veja na sua tela. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Agora preste atenção. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. E isso acontece nos dias atuais. Desde os tempos de Paulo, isso já acontecia, e aqui no Brasil também continua acontecendo. Veja com palavras lisonjas enganam as pessoas simples que não têm nenhum conhecimento. Então note que Paulo mandou desviar deles. Agora, 2 Tessalonicenses 3, verso 14, novamente Paulo disse: mas se alguém não obedecer a nossa carta, a nossa palavra por esta carta, notai o tal, preste atenção, e não vos mistureis com ele, para que não se envergonhe. Nos 2 versículos, Paulo diz para desviar e para não misturar com eles. Vamos à primeira igreja, tipo de igreja que eu não recomendo. Igreja exclusivista, do tipo igreja onde só eles são salvos. Para ser salvo, preciso obedecer suas doutrinas e pertencer àquela religião. São igrejas onde tem ensinos peculiares, onde só tem lá, onde pastores são obrigados a dizer que para ser salvo preciso obedecer seus ensinos peculiares. Eu posso citar 3 igrejas que são exclusivistas e onde só é possível ser salvo lá, por causa de seus ensinos peculiares. Igreja Congregação Cristã, Testemunhas de Jeová e Adventista. Eu creio que tenha mais, mas essas 3 são as maiores, então já está de bom tamanho para fazer uma ilustração. Todas essas têm ensinos diferentes uma da outra, e cada uma diz que a sua que é a certa, cada um diz que a sua doutrina que é a verdadeira. E as 3 dizem que em outras não tem salvação. E quem sai de lá são chamados de apóstatas. Então isso é chamado de exclusivismo, porque tem doutrina que só tem lá. E se eles falar que outras igrejas são salvos, então as pessoas vão dizer: então eu não preciso obedecer à doutrina dessa igreja, porque existe salvação em outras, então são obrigados a dizer que a salvação é só lá. Segunda, igrejas com doutrinas recebidas em profecias, revelações, visão, onde seus ensinos são fundamentados em visões de seus líderes. Eu cito Igreja Adventista e Testemunhas de Jeová. Então, o conselho que eu dou: não vá para igrejas onde seu líder fundou uma doutrina alegando ter sido arrebatado e Deus mostrou coisas para ele, através de cálculos mal feitos também, como a Testemunha de Jeová, Igrejas que são fundadas se baseando em visões, revelações, profecias de seus líderes. A doutrina bíblica é universal.
Deus não revela nova doutrina para ninguém. Tudo que é necessário para ser salvo e ter comunhão com Deus está na Bíblia. Não existe nenhuma novidade. Não existe revelação extra-bíblica como a Igreja Adventista tem e as Testemunhas de Jeová têm. Isso é heresia. Vamos a um exemplo rápido. Testemunhas de Jeová e Adventista, suas doutrinas são fundamentadas em profecias, cálculos mal feitos. A Igreja Adventista tem Ellen White, que é a mãe deles, e ela é a detentora do dom profético. Só ela tem o dom profético. No dia de Pentecostes, Deus deu esse dom para muita gente. Pedro disse: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões. São dons que muitos teriam, e já na Igreja Adventista só ela tem. Mas só que profetizou bobagens que nunca se cumpriu, e ensinamentos que não existem na Bíblia. Ellen White datou a volta de Cristo. Ellen White ensina que a guarda do sábado é meio de salvação e não é o mesmo sábado do judaísmo. É um sábado que ela inventou e os adventistas acreditam. E ela ensina que somente os adventistas serão salvos porque somente eles guardam o sábado. Na verdade, eles não guardam, como ensina a lei. É um sábado adaptado e inventado e instituído por Ellen White. Também tem o ensino do juízo investigativo, que foi fundamentado numa visão de Irã Edson. Ele ensina que em 22 de outubro de 1844, Jesus saiu do santo e foi para o Santíssimo, deixou o Pai sozinho e está revirando papéis para ver quem vai ser salvo e quem não vai. A Bíblia ensina que Jesus, quando subiu, ele foi direto para o Santíssimo e está sentado ao lado do Pai. As testemunhas de Jeová dataram a volta de Cristo pelo menos 3 vezes e dizem que Jesus virou rei no céu em 1914 e que Jesus não é Deus. Ele é um ser criado semelhante ao diabo, poderoso, mas não todo-poderoso. Terceiro argumento: igreja que eu não aprovo e não recomendo, igreja que só prega milagre ou que prioriza o milagre. Aqui no Brasil tem de sobra. Eles fazem isso para atrair pessoas com promessas de milagre que na maioria dos casos nunca vão acontecer. Milagres como cura e prosperidade que nunca vão acontecer. Jesus disse em Mateus 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Primeiro a pessoa deve conhecer o dono da bênção, que é Cristo. Daí a pessoa vai saber o propósito que Deus tem para a sua vida. Na Bíblia não existe promessa de cura para todas as doenças e nem de enriquecimento para todos. Sendo assim, Deus não é obrigado a dar algo que nunca prometeu. Atrair pessoas para a igreja com promessas de cura e prosperidade pode destruir a pessoa, pode acabar com a salvação dela de uma vez por todas. Ela vai para a igreja esperando um milagre, e ela pode sair de lá quando ver que nada acontece. E por fim, sai sem nunca ter conhecido o Evangelho, porque os pastores e pregadores gastaram o tempo da pregação pregando milagre, ao invés de pregar o Evangelho. Eu acredito em milagre, mas não é bem da forma que ensinam por aí, para atrair pessoas e dinheiro. Agora a quarta: tem que dar o dízimo para ser salvo. Quem não dá o dízimo rouba a Deus, quem não dá o dízimo é ladrão, e não será salvo, porque ladrão não entra no céu. Isso é muito velho, mas tem gente que ainda cai. Tem uma igreja pentecostal que eu conheço, que ela é bem famosa. Dizem que lá o pastor e o cooperador é obrigado a dar o dízimo. E tem outra
que antigamente, não sei se ainda é assim, quem não desse o dízimo não poderia tomar ceia. Não sei se ainda é. Mas se você pertence a essa igreja ou a outra que eu citei agora, que o pastor tem que dar o dízimo, confirme para mim aí embaixo no comentário. Por isso que eu não citei o nome, né, para saber se ainda é assim. Outros dizem que quem não dá o dízimo rouba a Deus e é ladrão, e ladrão não entra no céu. Dizem que o devorador é um demônio que devora a finança daqueles que não dão dízimo. Tudo mentira. Devorador é gafanhoto, é praga de lavoura. Então você fuja desses ensinos que eu falei aqui para você, dessa todas as citações aqui que eu falei para você. Fuja disso, porque provavelmente eles querem apenas o seu dinheiro. Não estão preocupados com a sua salvação. Pregam e ensinam mentiras que não existem na Bíblia. Malaquias foi escrito para Israel. E no Novo Testamento não cita ninguém dando dízimo ou mandando dar. Eu não sou contra exatamente o dízimo, mas pegar o dízimo da lei de Malaquias para dar como exemplo no Novo, não cola, não tem nada a ver. Então cuidado com igrejas que usam estratégias para atrair e enganar as pessoas e tomar o seu dinheiro. Então é isso aí, então dá um joinha se gostou, se não é inscrito, se inscreve. A intenção não foi ofender, mas mostrar o meu ponto de vista. Então, obrigado e até o próximo.